Bom dia, pessoal. Eu pretendo ser breve, até porque a gente está apertado no tempo aí, mas eu vim falar para vocês um pouquinho sobre suporte no PTBR, né? E a ideia é repassar alguns procedimentos de abertura de chamados com a nossa equipe, né? E apresentar algumas estatísticas também do crescimento de demanda na questão de suporte de participantes dentro do PTBR. Bem, como abrir um chamado, né? A gente vive reforçando isso. O nosso portal, meuptt.br, é o portal oficial do PTT, de interação com a equipe do PTT. Ele foi desenvolvido há 2 anos atrás, né? E hoje nós vemos que foi uma decisão sábia, né? Porque nós recebíamos todas as solicitações de ativação e suporte via e-mail, né? Então, a demanda que nós temos hoje, principalmente os números que o Ângelo apresentou ontem, né, nós não conseguiríamos responder esse número de e-mails hoje, né? Então, a ferramenta tem sido muito útil para a nossa equipe na administração dessas interações com todos vocês participantes nas diversas localidades do PTT. Então, o primeiro passo é acessar o meu PTT, né, criar um usuário. A gente sempre pede que seja criado um usuário com um e-mail corporativo, porque dessa forma a gente consegue validar que o funcionário, a pessoa que está solicitando aquele usuário, ela é um funcionário daquela entidade, né? E também é importante que as empresas mantenham esses dados atualizados. Então, se um funcionário saiu da empresa, nos avisa, a gente remove o usuário, tira o vínculo, né? É muito importante esse trabalho também. E fazer o vínculo do AS a esse usuário que foi criado, né? E a partir desse momento, esse usuário ele tem autoridade de fazer solicitações para a equipe do PTT em nome dessa entidade, em nome desse AS. Algumas facilidades do meu PTT, ele permite que o mesmo AS crie diversos usuários. Então, se você tem diversas áreas dentro da sua empresa, uma área de suporte, uma área de ativação, de vendas, etc., cada área dessa pode ter um usuário, sua senha individual, né, para interação conosco. Um outro ponto que a gente sempre frisa nas apresentações é que o participante pode estar passando por uma dificuldade que impossibilita ele de abrir o chamado via meu PTT, né? Ele perdeu acesso à internet. Então, nós possuímos um NOC, o NOC do NIC-BR. Vocês podem ligar para o telefone e fazer a solicitação de abertura via telefone. Nós faremos uma autenticação manual, né? Eu vou comentar um pouquinho mais disso mais à frente, tá? Mas não impossibilita de vocês abrirem o chamado de corretiva. Bem, aqui é uma figura que ele mostra os diversos níveis de suporte dentro do PTT e também a forma como os chamados chegam para a nossa equipe, né? Então, você tem o representante do AS lá, e o representante ele acessa o meu PTT, abre o chamado e faz a solicitação. Essa solicitação ela é repassada para a nossa equipe de suporte, né? A gente vai fazer uma análise inicial, verificar o que pode ser feito para ajudá-los, né? E, em caso de necessidade, temos também uma equipe de engenharia para dar um suporte, caso seja um incidente mais grave, né? Nós temos os telefones, também os e-mails, para cada uma dessas áreas, caso vocês queiram escalar um problema, né? E, na sequência, nós temos o caso que é quando o participante não tem acesso à internet. Então, ele vai fazer a ligação lá para o nosso NOC, como eu havia dito, né? E fazer a solicitação. Basicamente, o que é feito nessa autenticação, né? O nosso atendente, né, a pessoa da nossa equipe que atendê-los vai perguntar quem é que está falando, o usuário, o AS, né, e vai verificar se aqueles dados batem com o que está na base, né. É uma forma de autenticar e manter a segurança para que terceiros não façam solicitações em nome da entidade de vocês, né. E aí o fluxo vai ser o mesmo, né, vai passar para o portal, ele vai abrir o chamado no portal, vai para a equipe de suporte e, se necessário, por uma equipe de engenharia. Bem, outro ponto importante numa abertura de chamado é deixar claro o que
a dificuldade que vocês estão passando, né? Alguns chamados são abertos de forma muito vaga, né? Não são passadas as informações mais básicas, né, para que a gente possa verificar algo, né? Então, a gente sempre pede, qual é a falha, né? É falha no acesso no site tal, lentidão no serviço Y, né? Enviar teste de ping, traceroute com IP de origem e destino, importante. Informar a data que foram feitos esses testes, né? Porque vocês podem abrir o chamado e a gente não conseguir dar tratativa naquele momento e pode ser que, quando a gente for fazer o chamado, olhar o chamado, já tinha sido solucionado, né? Muitos desses testes, o próprio participante consegue detectar onde que está a falha, né? Então, como o PTT é uma infraestrutura física, né, onde se conecta vários sistemas autônomos, normalmente o problema está fora da estrutura do PTT, normalmente. Em alguns casos, até temos problemas, mas a maioria dos problemas estão fora. Eu vou mostrar algumas estatísticas sobre isso também. Bem, atendimento comercial. O nosso NOC, ele atende 24/7, então qualquer horário que vocês ligarem, vocês vão ter um atendimento. Só que nós atendemos de forma de atender chamados críticos, né? São chamados que realmente precisam de uma interação da equipe do PTT, né? Então, a gente tem um plantonista que roda, a gente fica de plantão durante a semana, fora do horário comercial, né? E durante o horário comercial, você vai falar com qualquer um de nós aqui da equipe mesmo. A gente sempre pede que, em caso de emergência, né, extrema urgência, liguem no NOC e peçam para escalar o problema, que a gente vai tentar dar uma tratativa mais rápida, né? Porque tudo que entra pelo meu PTT, a gente considera que é um chamado e que pode ser tratado alguns minutos depois, que não tem aquela necessidade de ser naquele momento. Segue aqui uma lista de solicitações que não estão previstas como críticas, né? O pedido de MAC address, né? Não sei se todos aqui sabem, mas o PTT ele faz filtro de MAC address na entrada, né? Então, quando você precisa trocar o seu roteador, é necessário que você nos informe para a gente possa fazer a adequação desse filtro. E, em algum caso que seu roteador queimou a placa de rede, isso é considerado um evento crítico. Então, vocês podem nos ligar e a gente vai fazer no mesmo momento. Os outros pedidos de filtro BGP, pedidos de VLAN, pedidos de aumento de limite de prefixos e novas conexões, nós consideramos isso como não serviços críticos, que são serviços que o próprio participante pode contornar o problema. Um filtro BGP ele pode simplesmente manipular rotas, readequar alguma configuração no seu equipamento. Aumento de limite de prefixos também, é só reduzir o número de prefixos e aguardar um contato da nossa equipe, né? Então, basicamente, fora de horário comercial, nós atendemos queima de placa de rede e algum problema que está na infraestrutura do PTT, né? Basicamente, resumindo, é isso. Bem, a gente está no processo de implantação, nós implantamos uma URA inicial, tá? Essa URA inicial ela pretende nos ajudar um pouco na filtragem desses pedidos de suporte, já que a demanda tem crescido muito, né? E a nossa equipe trata tanto de ativação como suporte, a gente cuida das duas áreas, então foi feita a criação de uma URA inicial ainda, mas que deve avançar nos próximos dias com mais opções e mais informações que possam ajudar na filtragem desses chamados. Bem, aqui a gente colocou aqui mais ou menos a ideia que nós temos de URA para o futuro, né? Se for um pedido de informação, né, a pessoa está querendo falar conosco para tirar alguma dúvida, como se conecta outro assunto. A ideia é que a gravação da URA informe que tem que abrir um chamado pelo PTT, meu PTT, e, na sequência, a ligação será derrubada, porque tudo que for chamado que não é suporte, a tendência é que nós ligaremos para os participantes, né? Porque a demanda de telefone estava muito alta e a gente não estava conseguindo dar o atendimento adequado. Pedido de ativação também vai entrar nessa mesma opção. Engenharia e infraestrutura é um caso que
a ligação vai ser encaminhada para um membro da nossa equipe, porque a gente tem uma demanda muito grande, igual o Salvador estava falando sobre a parte ótica, que é quando rompe uma fibra, na recuperação dessa fibra, a gente tem muita interação com a equipe de campo, né? Então, a gente deixou uma opção aí para poder falar com esse pessoal, que é um caso que tem que ser por telefone, não dá para fazer pelo meu PTT ainda. E pedidos de suporte, chamado pelo meu PTT e escalonar pelo telefone, se acreditar que seja algo urgente, né? Bem, é importante frisar que, assim, é claro que se eu falar aqui para todo mundo que o problema seu é urgente, todo mundo vai falar que é, né? Então, todo mundo vai querer ligar. Mas a gente vai filtrar, então, a ideia é que vocês tenham um bom senso para nos ajudarem e identificar se realmente é necessário escalonar, né? E a gente tem uma fila muito grande, como já foi dito, a gente tem falado isso toda hora, né? A gente falou ontem, suporte também não está diferente. Então, a interação do PTT com o participante, né, é basicamente a equipe com 250 chamados aproximadamente, né? Enquanto a partida para o participante, né, é um chamado, né? Então, se vocês puderem nos ajudar, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar legal e abaixar esses números que eu vou apresentar em questão de suporte. E também saber que a equipe do PTT ela tem diversas outras atividades que não é só a parte operacional. Nós temos a parte de ampliação de PIXs, de candidaturas, um monte de coisa que ocorre aí que a gente está envolvido. Bem, aqui é um gráfico mensal, ele começou a ser coletado em novembro do ano passado. A gente até desmembrou a apresentação de suporte da de ativação, porque os números começaram a crescer muito. Então, um gráfico mensal de pedidos de suporte encerrados. Os pedidos de suporte foram abertos e foram encerrados. Então, em maio, né, nós tivemos 424 chamados encerrados em maio de suporte de participantes. Só que essa demanda do mês de maio ela não reflete exatamente a nossa média, porque em maio ainda era reflexo da Copa do Mundo, onde vários participantes entraram em contato simplesmente para pedir informação sobre como seria o congelamento, quando pode fazer conexão, tirar alguma dúvida, né? E aí entra nessa estatística. Bem, a gente pegou o gráfico, abriu em dois tipos aí de chamados. Nós temos os chamados de suporte para participante, que são os participantes do PTT, e temos a opção de pedidos genéricos, são pedidos para quem não é participante do PTT. A pessoa tem AS ou não tem AS, mas ela quer falar conosco de alguma forma, né? Então, a gente chama isso de pedido genérico, né? Então, para quem é participante, o caminho é fazer um pedido de suporte. Pedido genérico é só para quem não é participante do PTT ainda. Então, a gente fez essa diferenciação aí. A barra azul é suporte e a barra laranja são os pedidos genéricos que entraram nesse período. Bem, aqui é um gráfico que mostra a causa raiz de cada chamado, né? Então, nós temos várias causas aí, né? Mas o que eu queria mostrar mais para vocês é, se a gente filtrar, tirar os chamados de outros, né, e de informações que não são problemas, a maior causa de incidentes está dentro da estrutura do próprio participante. Tá? Então, no encerramento do chamado, a gente identifica isso, fecha o chamado e nós temos esse alto índice aí. Por isso que a gente pede a ajuda de vocês. Rompimentos de fibra. Aqui é um gráfico que mostra números de chamados abertos decorrentes a rompimentos de fibras dentro do PTT. Seja rompimento de fibra de participante ou de PIX, tá, pessoal? Aqui é importante frisar que esse número não retrata o número de rompimentos que ocorreram nesse período. Por exemplo, em dezembro não ocorreram 30 e poucos rompimentos. Ele indica que foram abertos 35 chamados em decorrência de rompimento. Ou seja, um rompimento ele pode afetar mais de um participante. É o que normalmente ocorre, né? E, após o restabelecimento dessa rota, a nossa equipe faz um trabalho de verificação, né? Se aquela rota, o mais importante do que ela voltar, né? Voltar é importante, mas que ela volte com qualidade, né? Porque uma rota que volta degradada, igual o Salvador estava comentando agora há pouco, ela pode causar problemas no futuro. Aqui é só mais um último recado aqui.
Prioridades, a gente pede que vocês saibam filtrar o que é realmente prioritário, porque a gente está com uma demanda alta, tá? E a gente está fazendo o possível para atender a todos. A ideia é que a gente atenda todo mundo, mas se precisar priorizar, a gente vai priorizar suporte, que é o pessoal, que é quem já está conectado, né? Então, a ativação ela vai ficar com uma menor prioridade nesse momento que a gente está com uma demanda muito alta. Isso aí, obrigado. Obrigado, Julimar.